presidente sírio disse que essa agressão do Ocidente não vai afetar a população do país. Vai apenas aumentar a determinação dos sírios para continuar lutando contra o terrorismo. Moscou confirmou que 71 dos 103 mísseis lançados ontem sobre a Síria foram derrubados com um sistema de defesa fornecido pela Rússia. O presidente Vladimir Putin condenou fortemente os ataques à Síria, onde, segundo ele, os militares russos ajudam um governo legítimo. Olha, a Síria, ela é entendida como um espaço estratégico para muita gente. A gente tem que lembrar que é uma ex-colônia francesa, então a França argumenta que tem relações ali, responsabilidades. O Irã diz que é um aliado importante. Ela ficou independente, porque depois de Segunda Guerra Mundial, isso, não foi década de isso? 60, né? 50, não, 60. E o Partido Baath, que veio dar nos Assad, foi o 63. Isso, aí, 63 para 64 é quando que ele fica efetivamente. Então é um país que tradicionalmente esteve ali no centro das disputas de poder. A ideia do grande jogo, desde a Primeira Guerra Mundial, a gente lembrava agora, Rússia, Grã-Bretanha e França têm interesse nesses espaços. Então, por exemplo, para a Rússia, quando os Estados Unidos argumentam que querem influenciar a Síria, diz, olha, mas desde a União Soviética isso é uma área de influência minha. Eu tenho um porto nessa área. Isso para mim é uma área, meu quintal praticamente. Os Estados Unidos dizem, opa, mas eu não posso deixar a Síria andar tão sozinha assim, porque pode acabar ameaçando Israel. Lembrando, a Síria já fez 2 vezes guerra contra Israel durante a Guerra Fria. O Irã se envolve nessa história. Então, a gente acaba comentando em relação a petróleo. É óbvio que essa área tem a ver com a exploração de petróleo. A Síria nem tem tanto petróleo, mas ela estaria na área de escoamento de petróleo desses espaços. Uma posição no mapa estratégica. A posição estratégica. Mas tem uma questão quase que simbólica muito forte. A ideia de que quem perder a Síria vai estar, de certa forma, mandando a mensagem de que perdeu poder, prestígio e influência internacional. Então, é uma complicação. A gente está falando da maior crise humanitária do século XXI. Os sírios ficam no meio desse fogo cruzado. Mas é inevitável que os grandes poderes acabem influenciando o destino do país. E todos esses países, a gente tem que lembrar, voltando bem à fita, né? Aquele Império Otomano que a gente estuda lá na escola. Quando ele se esfacela, ele dá margem ao nascimento de várias colônias, britânicas, francesas e tal, que depois vão virar países criados com fronteiras artificiais, juntando etnias que não necessariamente se entendem, o que dá origem a essa confusão que a gente tem hoje, Por si só já é um caldeirão. E a própria Guerra Civil que a gente viu começar em 2011. Sim, a própria ideia do acordo de Sykes-Picot, né, que o Império Otomano, que ocupava todo esse espaço, termina a Primeira Guerra, o Império Otomano é esfacelado e quem ganha a guerra, Grã-Bretanha, Rússia e França, dividem o território otomano. A Síria fica um pedaço para os britânicos, um pedaço para os franceses, que, como você bem coloca, junta um monte de gente que não necessariamente se sentia pertencente e diz, agora isso aqui vai ser uma colônia, e essa fronteira é aproveitada depois da independência, né? A Síria, ela aproveita um pouco esses espaços. Então, o que a gente tem durante um bom tempo são grupos que não se sentem representados por quem está no poder, né? Grupos importantes dentro da Síria dizem, olha, eu nem me sinto, na verdade, co-irmão e nacional de quem está no poder. Então, de certa forma, há uma responsabilidade europeia por ter ajudado a formar essa complicação. Olha, a gente vai seguir conversando muito sobre isso. É bom a gente esclarecer o ponto histórico para a gente entender o que acontece até hoje. Hoje em dia a gente já tem um outro lado de Estado Islâmico, outros grupos ali mais fortes e mais rebeldes, digamos assim, para o mundo inteiro. Seguimos conversando sobre isso. A gente vai fazer um rápido intervalo para seguir conversando sobre essa cobertura especial e também das notícias aqui do Brasil. Agora é 8h33 e a gente volta já já. Síria é destaque nos principais veículos da imprensa mundial. A rede árabe Al Jazeera deu grande destaque para a notícia. Estados Unidos e aliados atacam Síria. O site ainda reforçou que as ações militares acontecem em meio a avisos da Rússia. O americano The New York Times declarou que a ofensiva foi uma medida de retaliação ao ataque químico do último sábado na Síria. A publicação destaca que o ataque dos aliados dos Estados Unidos é uma forma de punir o ditador Bashar al-Assad. A rede alemã Deutsche Welle informou que as explosões começaram a ser registradas durante o discurso de Trump à nação. E trouxe ainda a declaração da primeira-ministra britânica Theresa May. Ela disse que não teve outra alternativa senão um ataque conjunto na Síria.
O presidente Michel Temer e o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, estão em Lima, no Peru, participando da Cúpula das Américas. Eles ainda não comentaram o ataque conjunto dos Estados Unidos, Reino Unido e França contra a Síria. O Itamaraty havia divulgado na terça-feira uma nota condenando o ataque químico atribuído ao governo sírio do ditador Bashar al-Assad. Agora, voltando aos assuntos nacionais... legal ground as long as the post-9/11 AUMF remains intact. And as you can well imagine, there is still other criticism internationally, folks from Tehran and from Moscow in particular. Of course, I'll bring you any more details as I get them, guys, but for now, back to you. All right, Kevin, live at the White House. Thank you. Thanks, Kevin. And now we'll bring in Sean Spicer, former White House press secretary, to respond to this as well. Sean, thanks for being here. Forgive me, I can't recall if you were at the podium when the first attack happened or not, but even if you weren't, you're familiar with the first time the Trump administration enforced Obama's red line that was not enforced. Bring us inside this decision and how the president comes to it. As you recall, we were present last time we fired him off when the president was meeting down at Mar-a-Lago. The president convened his team down in the in a secure facility down there, and we watched the airstrikes. This time, last night, was bold and decisive, and I think accomplished two really important goals. One, it sent a very strong signal that the United States, President Trump, won't tolerate these kind of atrocities. But more importantly, I think these strikes in particular at these three sites will degrade and undermine the ability of Syria to either reconstitute, research, or deploy chemical weapons further on its people. That was very important going forward. But also, the president called out Iran and Russia and any other actor that will continue to support and align themselves and enable such a heinous regime. Sean, let me ask you, when the president campaigns on saying we've got no business in Syria, and now as the commander-in-chief assumes that grave responsibility, what is going to happen next, in your opinion, whether it be a consideration of further action or really a larger strategy? Well, I think that's an important distinction, because there's a big difference between deploying troops and putting a ground presence there and having very limited targeted airstrikes that undermine the ability for Syria to either research, engage, or deploy chemical weapons further on its people. Doing limited strikes with our coalition partners and sending a strong signal to those who enable them is one thing. Sending in troops for a long-term mission is quite another. I think right now the president's picked the perfect strategies, threading that needle perfectly, and obviously you see the reaction not just domestically in a bipartisan fashion, but internationally. There is a very strong coalition of the willing that shares that feeling with us. All right, well, of course, Syria is the most important story of the morning, Sean, but while you're here, I want to get your... Deshalb ist es richtig, dass die USA, Frankreich, Großbritannien wohl überlegt Maßnahmen ergriffen haben. Ich wurde in dieser Nacht von meinem amerikanischen Kollegen und von meiner französischen Kollegin unterrichtet. Angesichts der Abscheulichkeit des Einsatzes von Chemiewaffen durch Assad sind diese Maßnahmen der 3 Mitglieder des Weltsicherheitsrates, die sich ja ausdrücklich gegen das Chemiewaffenprogramm Assads richten, verhältnismäßig und erforderlich. Aber jetzt muss alles getan werden, damit der politische Prozess der Genfer Gespräche wiederbelebt wird. Então, Bianca, o que você tem de comentário de repercussão dessa manifestação? Para acrescentar, a primeira-ministra da Alemanha, a Angela Merkel, só para complementar, Cecília, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, apoiou o ataque aéreo, esse ataque coordenado, pelos Estados Unidos, Reino Unido e França, afirmou que foi uma ação necessária e apropriada, os mesmos termos usados pela ministra, nessa entrevista que a gente viu agora há pouco. A Angela Merkel disse que foi uma ação apropriada para enviar um alerta à Síria, justamente de que o uso de armas químicas não pode ser tolerado, e reforçando que já estava bem claro que a Alemanha não participaria de qualquer ação militar contra a Síria. A ministra da Defesa, Ursula von der Leyen, ela reforçou que o ataque de Bashar al-Assad com armas químicas contra a própria população não é apenas repugnante, nas palavras dela, mas também uma grave violação do direito internacional humanitário. As armas químicas, a gente sabe, são proibidas. Bem, o primeiro-ministro italiano... Proliferação de
armas químicas e nós revogamos vistos, inclusive, de russos. E vamos continuar impondo sanções àqueles que ajudam e facilitam o uso de armas químicas. A ação dos Estados Unidos é muito clara. Os Estados Unidos da América não vão permitir que o regime Assad continue a usar armas químicas. Na noite passada, nós destruímos a principal estrutura que era usada para construir essas armas químicas, para produzir essas armas químicas. Os Estados Unidos, quando nós nesse ataque conjunto, disse que os três países estavam em concordância total, que eles chegaram a uma conclusão de uma forma conjunta de que era melhor esse ataque. E que por isso os Estados Unidos são muito gratos aos outros dois por terem concordado em participar dessa forma. E que essa ação visa defender as regras internacionais, né? Lembrando aí então que o uso de gás tóxico, o ataque químico é extremamente proibido até mesmo em guerras. And live up to its responsibilities as a permanent member of the Council and defend the actual principles the United Nations was meant. E que então, principalmente sendo um país que é membro permanente da ONU, tem então ainda mais a necessidade, o comprometimento de defender a situação de todo o mundo, né, de se posicionar dessa forma. E que os Estados Unidos estão preparados para aguentar e lidar com qualquer outra pressão que vem agora como resposta. Por sua declaração e le doy a palavra a la representante do Reino Unido. E agora então quem fala é a representante do Reino Unido na ONU. Uncertain times, and today we deal with exceptional circumstance. West of Homs, where the regime is assessed to keep chemical weapons in breach of Syria's obligations under the Chemical Weapons Convention. A full assessment has not yet been completed, but we believe the strikes to be successful. Furthermore, none of the British, US or French aircraft or missiles involved in this operation were successfully engaged by Syrian air defences, and there is also no indication that Russian air defence systems were employed. Our action was a limited, targeted and effective strike. There were clear boundaries that expressly sought to avoid escalation, and we did everything possible. E fala que não há nenhum indício de que as forças russas tenham agido para tentar interceptar esses mísseis lançados pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. E a coalizão então foi extremamente calculada anteriormente para que o impacto fosse restrito, fosse limitado à área que eles pretendiam atingir sem qualquer outro dano a civis. Então, o objetivo era realmente não só acabar com essas armas químicas, mas para dar um recado de que não será mais tolerado esse tipo de ataque naquele país e no mundo. A significant body of information, including intelligence, indicates the Syrian regime is responsible for the attack we saw last Saturday. Então ela volta a acusar o regime sírio de ser o responsável pelo ataque químico visto no último sábado, no dia 7 de abril. Alleging that a barrel bomb was used to deliver the chemicals. E que realmente especialistas e investigadores têm indícios de que a Síria estava por trás desse ataque na região de Douma, nesse reduto rebelde ao governo de Bashar al-Assad. Que esse ataque foi realizado através de barris com gás, né, lançados através de helicópteros. In Douma on 7th of April. Mr. President, no other group could have carried out this attack. E ela fala então, se dirige. Capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia retirando-se quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vês tudo isto? Em verdade vos digo
que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá em tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois,